pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o segundo vídeo. Hoje iremos falar sobre o sistema esquelético. Temos 5 questões variadas desse assunto. Vamos então aqui para a primeira questão. Ela é a questão 34 do PSE 2018, o último PSE que o FAM realizou. Os anatomistas utilizam diversas maneiras para classificar os ossos. Eles podem ser classificados, por exemplo, pela sua topografia, reconhecendo se ossos axiais e apendiculares. Entretanto, a classificação mais usual leva em consideração a forma dos ossos ou características que lhes são peculiares. Deste modo, é correto afirmar que o capitato é um osso irregular, o esfenoide é um osso laminar, o occipital é um osso pneumático, o navicular é um osso sesamoide, as falanges médias são ossos longos. Aqui temos uma imagem onde nós temos os 5 tipos de classificações de osso. Fica faltando apenas um esqueminha do pneumático. Vamos ver aqui então. Este é o húmero. O húmero, osso do braço, é um exemplo de osso longo. Por que longo? Comprimento maior do que a largura e a espessura. Um osso longo não quer dizer que seja um osso grande, é um osso comprido, é um osso com maior dimensão do comprimento e não grande. O osso laminar, ou também chamado de chato, plano, possui comprimento e largura equivalentes e maiores do que a espessura. Nesse exemplo aqui, o externo. Mas também temos o ilho do quadril, o parietal e outros ossos. Este ossinho aqui, o trapezoide, é considerado um osso curto. Curto possui comprimento, largura e espessura equivalentes. Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato, os cuneiformes são ossinhos curtos. Irregular, aqui um exemplo, a vértebra, são ossos complexos em forma, ossos que não possuem uma forma geométrica conhecida, onde nós podemos ter ainda, por exemplo, o calcâneo, o isquio e o pubis do quadril e outros mais. Sesamoide, ossos que surgem entre tendões, onde o mais conhecido é a patela. Então, para que evite o desgaste do ligamento patelar, do tendão patelar, a patela ela fica nessa regiãozinha e evita o atrito com o osso do fêmur. O pisiforme, que é um ossinho do carpo, também é considerado um sesamoide. Os ossos pneumáticos, todos eles estão no crânio. Podemos destacar, por exemplo, o frontal e a maxila. São ossos com uma ou mais cavidades revestidas de mucosa e preenchidas por ar. A partir desse conhecimento, a alternativa correta é letra E. Onde estão os erros ou o erro nas outras alternativas? O capitato não é irregular, é um osso curto.
O esfenoide não é osso laminar, é um osso irregular, um osso pneumático. O occipital não é pneumático, ele é um osso laminar. E o navicular não é sesamoide, e sim um osso curto. A outra questão, 35 do PSE 2018 aqui da UFAM, os ossos são formas sólidas de tecido conectivo, altamente especializados e que formam a maior parte do esqueleto. Como funções importantes dessas estruturas, podemos citar a proteção de órgãos vitais, sustentação, conformação corporal, armazenamento de íons, base mecânica para o movimento e produção de células sanguíneas. Sobre os elementos anatômicos relacionados aos ossos, é incorreto afirmar. Aqui temos uma imagem de um osso longo e dele vamos para o conteúdo teórico. Então, o osso longo possui a cartilagem articular nas regiões onde o osso entra em contato com um outro osso. Então, aqui na região proximal, neste local, o húmero vai estar se articulando com a escápula. E nessa outra região, na cartilagem articular da tróclea e do capítulo, ela vai estar se articulando com o rádio una. Também o osso longo possui duas extremidades chamadas de epífice, epífice proximal e epífice distal, o corpo chamado de diáfise e duas regiões intermediárias chamadas de metáfise, a proximal e a distal. O osso longo possui uma região chamada de cavidade medular. Na cavidade medular, ela é preenchida pela medula óssea amarela, que tem como função armazenamento de triglicerídeos. Na região das extremidades, os ossos longos possuem uma maior quantidade de tecido esponjoso, onde encontramos espaço entre eles chamado de trabéculas, que são preenchidas pela medula óssea vermelha, responsável por produzir células do sangue. Existe uma região, uma estrutura chamada cartilagem epifisial ou disco epifisial, que aqui está representado pela linha epifisial. Quando chamamos de cartilagem epifisial, é porque ainda este osso não atingiu o seu crescimento máximo em comprimento. Após atingir o crescimento máximo, a cartilagem é substituída e nele fica agora a linha epifisial. Temos também a membrana que reveste o osso externamente, chamada de endósteo, que é composta por duas camadas, e o endósteo, que reveste o osso internamente, composta por apenas uma camada. Com esses conhecimentos, vamos para as alternativas. As artérias nutrícias dos ossos longos penetram neles através das cartilagens articulares em suas epífises. Então, bem aqui assim, está a artéria nutrícia. Veja que ela está penetrando no osso, na região da diáfise, no forame nutrício. Então, querendo ou não, nós já descobrimos a alternativa incorreta. As outras, veja, o periósteo é uma membrana de revestimento dos ossos, constituídos por dois folhetos, um superficial e um profundo, sendo este último osteogênico. O que é osteogênico? Que produz células ósseas. Está correto? Nos ossos longos,
A substância óssea esponjosa predomina nas epífises, correto. O disco epifisial ou cartilagem epifisial permite o crescimento em comprimento dos ossos longos, correto. A medula óssea flava ou amarela não é hematopoética, correto. A questão 43 do PS 2014, a escápula é classificada como um osso plano e apresenta um grande número de acidentes anatômicos. Assinale o acidente anatômico encontrado na escápula. Então, aqui temos uma escápula, da escápula. Então, vamos falar um pouquinho de alguns elementos importantes, né? Ângulo superior, ângulo inferior, margem medial, margem lateral. Temos aqui a cavidade glenoidal, o processo coracoide, o acrômio da escápula, a fossa subescapular, a fossa infraespinal, a fossa supraespinal, espinha da escápula. Então, a escápula, qual seria então dessas 5 alternativas que não fazem parte da escápula? Tubérculo do adutor, tubérculo supraglenoidal, fossa coronoidea, fossa radial, epicôndilo medial. Neste caso, a alternativa correta é nesse local, bem nesse pontinho aqui, ó, onde eu estou apontando, fica o tubérculo supraglenoidal. Então, faz parte da escápula. O tubérculo do adutor fica próximo no fêmur, no côndilo. A fossa coronoidea e a fossa radial é no osso do húmero. E o epicôndilo medial, nós temos ele, por exemplo, lá no fêmur. A questão número 18 do PSE 2011, considerando as afirmações abaixo, qual não é uma função do tecido ósseo e do sistema esquelético? Local de fixação de músculos, tendões e ligamentos, armazenamento de cálcio e fósforo, formação de células sanguíneas, síntese de vitamina D, sustentação e proteção de tecidos e órgãos moles. Então, a alternativa que devemos assinalar vai ser a letra D. Então, síntese de vitamina D é função da pele. Questão 19 do PSE 2011. A tíbia e o rádio articulam-se distalmente, respectivamente, com o. Então, a tíbia, lá na articulação talocrural ou articulação do tornozelo, ela articula com um osso específico. E o rádio, na articulação radiocarpal ou punho, também se articula com dois ossinhos. Qual seria a alternativa? Talos pisiforme, talos piramidal, talos escafoide, calcâneo e escafoide, calcâneo e pisiforme. Aqui na imagem da articulação do punho, na radiocarpal. Então, veja, aqui temos o rádio e aqui dois ossinhos, o semilunar e o escafoide. Então, procuramos aqui, ó, escafoide, ó, escafoide, escafoide. Aqui temos uma imagem da articulação talocrural, tornozelo. Aqui temos
a tíbia, e aqui está o ossinho que articula com ela, que seria o talos. Então, a alternativa correta, talos e escafoide. Poderia ser talos e semilunar, também daria certo. E aí, pessoal, se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos e dê um like. Muito obrigado. Boa noite, pessoal.